Saudações alvinegras, caros amigos santistas. Alexandre com vocês aqui, canal Santos Gol. Vim aqui hoje nesse dia 27/4/2022 falar um pouquinho do Santos, né? O Santos que vai enfrentar amanhã o La Calera, né? Na casa dos caras lá no Chile, pela Sul-Americana, tá bom? Acho que é um jogo importantíssimo. La Calera vem sendo o líder do grupo aí, né? Do time do Santos. O Santos vem vencendo, pode se tornar líder também, né? E seria 50% aí do torneio, né? Então a gente conseguiria uma condição favorável até para quem perdeu a primeira partida, que foi contra o Banfield, né? E agora a gente vai receber o Banfield na Vila Belmiro. Então é importantíssimo, jogo importantíssimo para a moral da equipe, para a confirmação de um crescimento e de uma evolução, né? Jogo chave dentro das pretensões da Sul-Americana, chave para o desenrolar do trabalho da nossa comissão técnica, né, para o crescimento do Santos Futebol Clube, que é notável, que houve já uma evolução, ainda existem muitas falhas, existem algumas dúvidas, né, mas graças a Deus o time evoluiu e mostrou, pelo menos na última partida e no primeiro tempo do Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, um jogo bem mais aceitável, bem mais agradável, né? Que nos deixou contentes, né? E esperançosos de um futuro melhor, tá certo? Então o que eu tenho a dizer sobre o La Calera é um time que tá em uma fase no seu campeonato. Ele está em 16º, está na vice-lanterna do campeonato. O La Calera tem 9 pontos em 11 partidas com 9 pontos, então um rendimento muito baixo, né? O La Calera está com um técnico que foi demitido. Eu não sei dizer para vocês se ele já tem alguém visto, se vai entrar um interino, o que isso vai acontecer. O que a gente sabe é que sempre que isso acontece, acaba existindo um estímulo maior por parte de jogadores, né? Diante dessa dificuldade e a troca do comando técnico. Então a gente tem que ficar muito esperto, sabe? Eu acho que o Santos tem que confirmar a sua evolução, né, de maneira efetiva, com muita garra, com muita vontade, e tem que chegar lá e logo de cara mostrar pro La Calera quem é que vai mandar na partida. É a única chance, chegar junto, pegar pesado. Por quê? Porque os caras estão com esse peso nas costas, essa campanha horrível que eles estão fazendo no campeonato deles, né, essa deficiência que o time deles vem apresentando. E quando você pega um adversário desse, você tem que tentar nocautear logo de vez. Você não pode deixar ele ter confiança, porque senão tudo aquilo que é sentimento ruim, tudo aquilo que é negativo, pode se tornar um estímulo para eles mesmos, né? Então eu acho que o Santos tem que entrar muito estimulado, muito ativo, muito vivo na partida, independente de quem for jogar. Obviamente os números do La Calera são números horríveis, né, dentro do próprio campeonato. Agora eu quero lembrar a vocês, não é sendo pessimista, é sendo realista, tá, pessoal? Quero lembrar a vocês o seguinte: os exemplos estão dentro da nossa própria casa. Qual era a situação do Santos no Brasileiro, né, e até no Paulista, quando nós fomos para a final da Libertadores contra o Palmeiras? Nós fizemos um campeonato horrível. Nós tivemos que, após a final da Libertadores, lutar para não cair, não é verdade? Mas na Libertadores nós chegamos à final e não fomos campeões por questões aí que todos nós já sabemos, tá certo? Então a gente tem que respeitar acima de tudo o adversário, porque os números deles no campeonato regional deles talvez não traduzam, e se você for olhar em números realmente não traduz, porque até então eles são líderes do grupo, do nosso grupo, tá certo? Então acho que é um exemplo bem plausível. Não estou sendo pessimista nem negativista, não estou com medo do La Calera. Só acho que o nosso time evoluiu e melhorou, mas agora ele precisa confirmar essa evolução. Então, seguindo por esse exemplo, é mais um motivo que eu digo que o Santos tem que entrar com a faca nos dentes. Correto? E respeito ao adversário, de qualquer maneira, né? E aí muito tem se falado em cima da escalação, porque a gente sabe que não temos Marcos Leonardo, é a última partida de punição, né? Ele recebeu aí por parte da Sul-Americana.
e a gente não tem o Marcos Leonardo. E muito está se especulando sobre quem vai jogar na posição dele, se ele vai manter o mesmo time, isso, aquilo, outro. Eu particularmente já falei aqui várias vezes que eu vou até evitar falar em escalação. Por quê? Querendo ou não, o trabalho tem aparecido, ele tem apresentado algumas coisas, é óbvio, tivemos alguns revés, mas a gente vê evolução, logo se vê trabalho, e todas as vezes que nós tentamos acertar a escalação, a gente não conseguiu. Eu só penso que, senhores, a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente com os jogadores. Eu, por exemplo, imagino que não é difícil ele entrar com o Angulo nessa partida. Enquanto muitos estão defendendo a presença do Ricardo Goulart, né? A presença do Ricardo Goulart. Seria um absurdo? Não, não seria um absurdo. Assim como se o Angulo entrar, também não seria um absurdo. Porque eu quero dizer o quê? O Johan Júlio e o Angulo, nem quero citar outros nomes, né? Já estão sendo, teoricamente, já estão sendo cornetados e mal chegaram à equipe. E o que eu gostaria de entender é porque alguns jogadores são cornetados tão facilmente, enquanto outros têm a conivência da parte da torcida, né? Veio fazer minha culpa aqui, por exemplo, eu muitas vezes critico a escalação do Lucas Braga. Por quê? Porque vejo que infelizmente é um jogador que é limitado, que não consegue entregar mais do que a gente vê, e que se eu puxar todos os gols da carreira dele, sabe, eu consigo contar no máximo em 2 mãos aqui, ó. Então tem números. E outra, Lucas Braga, eu muitas vezes critico porque ele já vai para 4 anos de Santos, e praticamente ele sempre que ele entra, alguém é improvisado para que ele jogue no único lugar que ele consegue jogar, que é a ponta esquerda ali. Estou torcendo contra o jogador? Não, jamais. Inclusive sei que ele é santista, todos nós sabemos. Quero que ele tenha muito sucesso, inclusive no Santos. Só que eu não posso ir contra os números, gente. Certo? Mas ele já teve as suas oportunidades, né? Parece que todos já esqueceram que quem recolocou a gente no campeonato, por exemplo, o último gol, que foi um golaço de cabeça, foi do Angulo. Há muito tempo eu não via o Santos fazer um gol daquele tipo, com o centroavante se antecipando, cabeceando, testando firme para fundo do gol. E hoje eu consigo observar que ele já está sendo cornetado. Na minha opinião, o que pesa em respeito a Goulart? Goulart é um bom jogador, sim, eu também tenho feito críticas a ele, certo? Mas por quê? Baseado no que eu vejo dentro de campo e baseado também nos seus números, certo? E o que a gente vê. Então eu acho que para esse momento, eu já tenho até falado, que o Goulart precisa de um banco nesse momento. Falei no vídeo anterior que a psicologia do banco foi bom para ele nos últimos minutos que ele entrou contra o América. Deu para perceber a diferença já nele. Agora, por que eu digo isso? Porque eu odeio o jogador, eu quero ver o mal dele? Não, eu quero ver ele bem. Só que futebol é momento. Batistão era super contestado e agora todo mundo quer que coloque em campo. Só que eu entendo o seguinte, o que pesa, na minha opinião, também contra o Goulart, eu gostaria de mostrar esse outro lado para vocês. Nas últimas 2 partidas, 2 ou 3 partidas, em que o Goulart não participou, por incrível que pareça, foram as melhores partidas do Santos e o Santos teve os resultados positivos. Correto? Cito aí Curitiba na Vila Belmiro e o jogo contra o América, por exemplo. Né? Então a gente tem que entender que existe esse lado também. Se de repente ele escala o Goulart e o Santos vai mal lá, toma um revés, toma uma pancada, não joga bem, vocês já pararam para pensar que esse peso vai ser maior nas costas do Goulart? Né? O que tem pesado contra ele nesse momento, para mim, é isso. Que ele ficou 2 ou 3 partidas de fora e exatamente nessas 2 ou 3 partidas o time se comportou melhor. Então, enxergando por esse outro lado, eu imagino isso. Se o Santos for lá e deitar e rolar, ele fizer 2 gols, ok. O técnico vai encontrar um problema bom. Por quê? Ele vai ter que dar um jeito de encaixar o Goulart nessa função que é que todos nós achamos que é o melhor para ele. Tá certo? Agora, e se a gente tiver um revés? E se o time for mal? E se o time perder, não jogar legal? Voltar naquela mesma situação, naquele marasmo que a gente via algumas vezes aí? Isso também vai pesar contra o Goulart.
Porque todo mundo vai fazer a ligação. Pô, peraí, as 2 partidas que o cara não jogou, a gente foi bem. Agora ele entra e acontece isso. Então, da minha parte, sinceramente, vou respeitar qualquer opinião que o técnico Bustos tomar e qualquer escalação que ele colocar. E vou estar torcendo. Só estou vendo e tentando mostrar para vocês o outro lado, né? Agora, para resumir, seja quem for que entrar em campo, o Santos vai ter que entrar muito determinado e vai ter que aproveitar que o adversário aparentemente está cabaleando e terminar de derrubar. Não pode dar chance para ele conseguir acertar alguns golpes em você e aí se animar. Tá certo? Então vamos lá, vamos torcer, vamos apoiar o trabalho da comissão. Eu particularmente vou torcer muito para qualquer um deles que entrar, né? Só acho que a gente tem que ter um pé um pouco mais leve em algumas críticas. Por exemplo, o Maranhão foi vaiado antes de começar a jogar e o time vencendo por 3-0. A gente nunca sabe, senhores. Talvez esse seria o momento de começar a resgatar um jogador como esse, como foi aí resgatado o Léo Batistão. Como pode ser resgatado também o Goulart, tá? O Goulart, eu acredito que ele é um jogador de esquema. Já foi assim quando era mais jovem, inclusive no Cruzeiro. Ele tinha outros jogadores em volta. Eu acho que ele pode produzir bastante. Só que eu tenho a certeza que ele não pode ser o protagonista. Não é do perfil dele. Ele não é aquele cara que vai matar no peito e falar, olha, vem cá que eu vou resolver. Não. Mas um time ajustado, ele pode render muito. Então talvez seja o momento ainda de continuar esse ajuste que vem sendo progressivo e ele vir se instalando novamente no time aos poucos, para que a gente recupere esse jogador e não jogue um peso maior ainda nas costas dele. Apesar de ter uma experiência e tudo, cada um tem seu perfil. E vocês veem que o Goulart, até para falar, ele é tímido. Certo? Então é isso. O Santos tem que estar determinado e mostrar para o adversário que quer vencer e que vai vencer. Tem que entrar com a faca nos dentes. Tá certo? Lembrar que é só 50% do torneio. Então é importantíssima essa vitória para que nesse 50% a gente saia pela liderança. E aí vai ser muito bom ser líder do Brasileiro e da Sul-Americana ao mesmo tempo. Tá ok? No mais, obrigado a todos vocês. Inscrevam-se e compartilhem esse vídeo. Ok? Um abraço a todos.